Hoje nós celebramos a festa de São Joaquim e Santana, avós de Nosso Senhor Jesus Cristo, pais da Santíssima Virgem. É a tradição que nos dá notícia destes dois insignes personagens, aos quais nós olhamos enxergando a aliança que Deus fez com as famílias das nações. Ontem eu mencionava o quanto Deus zelou para que o Messias viesse da descendência de Sete, filho de Adão, e que essa descendência não se misturasse com a descendência de Caim, pervertida, depravada. Nós vemos que toda a Sagrada Escritura descreve um plano divino que passa entremeado entre as famílias que se sucedem. Nós o vemos claramente nas duas genealogias de Nosso Senhor. Aquela de Mateus, que começa com Abraão, passa pelo rei Davi e chega até Nosso Senhor. E de outro lado, a genealogia de São Lucas, que começa em Nosso Senhor e termina em Adão. Em ambas as genealogias vemos como a graça divina persiste em prosseguir a obra da salvação mediante gerações, mediante famílias. Deus mesmo diz que a sua misericórdia se estende de geração em geração, através da Santíssima Virgem no Magnificat. E ele diz que a sua misericórdia dura até 1000 gerações. E que a sua graça se derrama sobre os filhos dos nossos filhos. Ora, esta obra de salvação que passa pela família contrasta com a obra da perdição do gênero humano, pela qual o demônio continuamente quer perverter as famílias da terra. É impressionante que na história do mundo nós vemos essa constante. Quando a perversão chega a um certo ponto, Deus intervém. Assim aconteceu no dilúvio, quando o demônio tinha conseguido perverter de tal modo as famílias da terra que Deus se desgostou da humanidade e deixou apenas a família de Noé, que era a única que não se tinha contaminado com toda a prevaricação que até então era geral. Nós vemos isso acontecendo em Sodoma e Gomorra. De repente vem Deus e diz: sai daqui, para Ló e a sua família. Nós vemos isso acontecendo em Nínive. O profeta Jonas diz: ainda 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas se convertem, fazem penitência, mas quando nós abrimos a profecia de Naum,
que é 100 anos após a profecia de Jonas, o livro começa falando sobre a destruição de Nínive. Nínive foi efetivamente destruída, porque continuou em seus maus caminhos. O Império Romano, a mesma coisa. Quando a depravação chegou ao seu auge, também aconteceu a sua queda. Portanto, o que nós vemos diante dos nossos olhos é a revolução caminhando para um certo apogeu. As coisas horríveis que acontecem hoje em dia eram impensáveis há 20, 30 anos atrás, em termos sociais. Claro que havia, entre aspas, intelectuais que cogitavam tudo isso, mas em ambiente restrito. Socialmente falando, boa parte das condutas absurdas que nós vemos hoje serem ostentadas em praça pública eram impensáveis. Ora, a revolução caminha, portanto, para um apogeu. Mas, quanto mais ela chegar ao seu apogeu, tanto mais rapidamente chegará à sua destruição. É como uma onda que, quanto mais ela é forte, mais ela se quebra. Aquilo não consegue ir indeterminadamente. A ideia de que esses processos são irreversíveis, indefinidos, que eles vão avançar sem limite, não corresponde com a realidade. Por isso nós precisamos, com um ânimo muito sereno, olhar a história das famílias da terra e pensar que Deus continua escrevendo a história da salvação através das nossas famílias, daquelas famílias que permanecem fiéis à aliança de Deus. Assim como o mundo jazia em pecado, mas na casa de São Joaquim de Santana nasceu a Santíssima Virgem, da qual nasceria o Deus encarnado, deve nos fazer pensar que diante de Deus a fidelidade de poucas famílias tem muito peso. Isso o louva de uma maneira geral, ao mesmo tempo que é uma afronta ao inferno. O livro de Jó nos conta que Satanás compareceu à presença de Deus e Deus lhe disse: viste meu servo Jó? Ele é o único na terra que não se corrompeu, é o único justo. E o diabo não se conforma com isso, ele tenta primeiro destruir Jó, acabando com o quê? A sua família. E depois ele tenta destruir a sua saúde. E consegue. Ou seja, um homem só fiel a Deus tem mais peso do que o mundo inteiro corrompido. Assim como umas poucas famílias que mantêm a aliança com Deus em pé são suficientes para que a obra da redenção continue. E tenhamos fé. Assim como Deus salvou a família de Noé, Ele também salvará a nossa. Porque a promessa é clara: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Talvez os nossos olhos não consigam contemplar isso. E nós digamos: não, mas parece que tudo está se perdendo. Humanamente pode ser assim mesmo. Mas se nós não deixamos o estandarte da fé cair,
A salvação dá um jeito de se manifestar, ela acha um modo de aparecer. Ela encontra uma forma de acontecer. Por quê? Deus está decidido em salvar aqueles que são seus. Aqueles que têm uma aliança, um compromisso com Ele. E nada mudará essa sua decisão. São duas decisões férreas. De um lado, o diabo decidiu que irá perder-nos, mas de outro, Deus decidiu que irá salvar-nos. E se nós mantemos a nossa aliança com Cristo, nós podemos parecer muito pequenos, quase nada, insignificantes, e humanamente seremos mesmo. Mas aos olhos de Deus, nós podemos ser o instrumento pelo qual a sua obra de redenção continua. Não nos importemos se na nossa casa nós somos os únicos que servimos a Deus. Por nossa causa, a salvação pode entrar dentro do nosso lar. Não fiquemos angustiados quando vemos o pecado predominar por todos os lados, porque é necessário que o processo de corrupção chegue a um certo auge para que ele caia. E como Deus existe e Ele é o Senhor da história, é isso que acontecerá. Mais cedo ou mais tarde, não importa. A nossa parte corresponde em sermos fiéis, sabendo que Deus é fiel através de todas as gerações com aqueles que o serviram. Que a fidelidade de Santana e São Joaquim nos inspire a sermos fiéis a Deus até a nossa morte, até ficarmos velhinhos, se essa for a vontade divina. Que nós possamos permanecer realmente fiéis, firmes no seu serviço, que nada nos mova disso, então a nossa vida será inteiramente para o louvor da sua glória.